E nessa nossa série especial de nutrição, o nosso próximo tema é nutrição anti-inflamatória. Para quem ainda não conhece o nosso canal, nosso podcast, Eu Nascia, é o local onde a gente entrevista todas as pessoas da nossa comunidade. A gente entrevista os alunos, os professores, os parceiros, os personal trainers, todos os programas especiais, e a gente está aí às vésperas do próximo Agora Vai, que vai ser uma competição de grupos por perda de peso. Então, estamos aí na nossa sequência com entrevistas com várias nutricionistas, e eu tenho a honra de receber a Fabiane Goeldi, que é nossa aluna desde 2022, também nutricionista, e especializada em nutrição anti-inflamatória. Fabiana, fala para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória, as tuas especializações, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Mônica, primeiramente, eu quero te agradecer muito o convite. É uma honra para mim estar aqui, fazendo parte desse podcast, em uma academia que eu acho que é totalmente a favor da nutrição anti-inflamatória, pelo formato que nós temos aqui, proporcionando atividade física em diversas modalidades, e também saúde da mente, que nós temos aqui a aula de yoga, né? Uhum. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu quero, então, portanto, compartilhar um pouquinho da minha formação. Eu sou nutricionista há 14 anos, e ao longo dessa trajetória, eu venho estudando sobre modulação intestinal e também especificamente sobre a saúde da mulher, porque nós sabemos que dentro da saúde da mulher existem várias patologias inflamatórias, e isso também impacta na saúde como um todo, seja na saúde mental, como no sono, no estilo de vida dessa mulher. Então, ao longo da minha carreira, eu venho estudando sobre especificamente intestino, hormônios, e hoje também eu estudo medicina, Mônica. Isso. É tudo integrado. Exatamente, Saúde é tudo integrado. É um conceito isso muito aí. amplo, né? Com certeza, com certeza. Você falou de nutrição anti-inflamatória, eu acho que é um tema super interessante. Sim. Mas eu acho que para a gente poder aprofundar esse tema, em primeiro lugar, o que é inflamação? Perfeito. Será que a pessoa que está ali, né, nos ouvindo em casa, ela sabe o que é esse conceito e o quanto que a gente está exposto a esse fenômeno chamado inflamação? Perfeito, Mônica. Inflamação, para ficar de uma forma simples para você entender, é toda vez que nós temos as nossas células brancas, que são as nossas células de defesa, ativadas por algum motivo, a gente tem uma inflamação em níveis, graus diferentes. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma inflamação de baixo grau, que é o que mais o alimento geralmente causa. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é alérgica ao glúten ou alérgica a uma proteína do leite e ela consome aquele alimento, isso vai gerar uma inflamação de baixo grau. Então, toda vez que eu tenho uma produção dessas células brancas, dessas células de defesa, eu tenho como consequência um quadro inflamatório em diversos graus. Isso é identificável através de exame de sangue, ou mesmo esses baixos graus, a pessoa consegue diagnosticar como um processo inflamatório que se torna crônico nesse caso? Perfeito. Excelente pergunta. Então, muitas vezes a gente vê, sim, em casos mais importantes, a gente vê níveis, por exemplo, de PCR, homocisteína mais elevados. Agora, quando a pessoa já tem um estilo de vida ali buscando ser mais saudável, vamos colocar assim. É possível que isso se manifeste com dor de cabeça, uma dermatite, uma insônia. Então, isso já pode ser um sinal de uma inflamação de baixo grau, por exemplo. Então, quando a inflamação está mais importante, nós vemos sim esses parâmetros em exames de sangue. Agora, quando é em baixo grau, muitas vezes ela se manifesta por sintomas, até uma irritabilidade, como no caso das mulheres, uma TPM muito exacerbada, um mau humor, a gente pode sim atribuir isso a um quadro inflamatório, ainda que seja de baixo grau. E qual que é a relação da nutrição com essa inflamação, né? Como que a gente manipula diferentes aspectos da alimentação, enfim, para poder modificar esse quadro inflamatório?
Perfeito, Mônica. Então, quando a gente fala de alimentos mais inflamatórios, muita gente conhece que alimentos ricos em gordura, do tipo saturada ou trans, geram muito mais inflamação para o nosso corpo. E isso não só é verdade falando de alimentos industrializados, como também quando a gente fala de microbiota, que é aquela população de micro-organismos que vive no nosso intestino. As bactérias mais pró-inflamatórias dessa população, elas se alimentam mais de gordura saturada. Outro exemplo é o açúcar. Então, essas bactérias também consomem esse excesso de açúcar. Então, alimentos ultraprocessados, que têm uma maior quantidade de conservantes, aditivos, corantes, eles provocam sim inflamação. Isso vai desde ali o nível intestinal até o extraintestinal, como nós chamamos, e aí por isso esse impacto muitas vezes na pele, no sono, enfim. Então, eu tenho desde esses alimentos, que é mais sabido por todos, que causa de fato inflamação, como nós temos aquele alimento particular de cada pessoa. Por exemplo, eu tenho pacientes que são alérgicas à banana. Nossa! Eu tenho pacientes com quadros de intolerância à histamina, que na verdade é algo que o seu corpo não consegue digerir adequadamente aqueles alimentos que fornecem uma quantidade maior de histamina. Quem são esses alimentos? Abacaxi, berinjela, o vinho, né? Então, o suco de uva mais fermentado, os queijos mais fermentados, maturados. Então, por que eu estou citando esses alimentos? Porque muitas vezes um alimento que você considera como saudável pode estar te inflamando. Para aquela pessoa não é. Isso, exatamente. E é tá? uma dificuldade que a pessoa tem ao digerir esses alimentos, ou falta alguma enzima? O que acontece que... Por exemplo, banana é completamente inusitado. Eu não conheço ninguém que tenha relatado uma alergia à banana, sei lá, uma intolerância, alguma coisa assim. Isso, exatamente. E nós temos, por exemplo, amendoim, nós temos castanha, que tem gente que não consegue, de fato, metabolizar bem esse alimento. Então, como você colocou, é uma dificuldade na digestão desse alimento, que daí é caracterizada, na verdade, como uma intolerância, quando é só uma dificuldade para digerir. E aí, como que a gente maneja isso? A pessoa precisa consumir uma enzima digestiva. Então, por exemplo, pensando num quadro simples que a gente vê muito, intolerância à lactose. Como é que a gente faz com que esse indivíduo consiga consumir produtos com lactose? Utiliza a enzima lactase, certo? Agora, se eu tenho uma pessoa alérgica àquele alimento, quando ela consome, aquilo vai causar um dano em tecidos. Então, é preferível que ela não consuma se for constatada uma alergia. Então, o primeiro ponto seria a gente identificar se o indivíduo tem uma intolerância ou se ele tem uma alergia. E aí, modular isto vai trazer, sem sombra de dúvida, um quadro, uma resposta nessa inflamação de baixo grau. Por exemplo, quando nós falamos de mulheres que querem engravidar, a gente precisa deixar essa casinha, como eu gosto de chamar, esse corpo completamente desinflamado, vamos chamar assim. Então, para que ele absorva melhor as vitaminas e os minerais dos alimentos e de fato, o útero desta mulher precisa estar desinflamado. Então, como que a gente proporciona isso para um corpo? Cuidando desses alimentos que possivelmente ela possui uma alergia ou uma intolerância. Por isso que o trabalho do nutricionista é fundamental, porque de que forma, dentro da minha rotina, eu vou consumir alimentos que vão nutrir verdadeiramente o meu corpo? Isso é bem importante. Fabiana, então me corrija se eu estiver errada, né? Então, se eu compreendi corretamente, existem alimentos que naturalmente são inflamatórios. E existem outros que, sob medida para cada pessoa, podem ainda se tornar inflamatórios em função de uma alergia ou de uma intolerância. Exatamente isso. Tá, então, quais são os campeões da inflamação sem a intolerância e sem a alergia, aqueles que a gente já sabe que tem um potencial inflamatório maior? Sim, perfeito. Qual? São alimentos fonte de açúcar, gordura saturada, gordura trans
e, de fato, esses alimentos ultraprocessados, a exemplo de bacon, calabresa, salame, mortadela, peito de peru, né, presunto. Que as pessoas acham que é super saudável. Isso. Substituem, às vezes, o presunto pelo peito de peru. Isso. E não muda muita coisa. Ou quase nada. Nada. Porque esses alimentos, eles possuem aditivos, por exemplo, o glutamato monossódico, que é extremamente inflamatório. Então, alguns alimentos também com alguns tipos de adoçante podem causar esse quadro inflamatório. Então, até na hora de você escolher o seu suplemento nutricional para ganho de massa magra, é importante você observar quais são os adoçantes que estão sendo utilizados ali. Porque nós temos produtos que prejudicam a barreira intestinal, que é essa barreira de defesa, a barreira do intestino, que inclusive vai influenciar na sua imunidade. Então, algumas pessoas pensam, mas eu não tô tendo nenhum sintoma agora, nesse momento. Mas é porque a gente tem que falar em longevidade. Como vai ser daqui a uns anos o consumo prolongado desse tipo de alimento? Então, os melhores adoçantes para consumir seriam estévia ou talmatina, que são, de fato, de origem natural. Aqueles outros adoçantes, sucralose, acesulfame K, sacarina sódica, o ciclamato de sódio, eles são bem ruins. Então, especialmente esses alimentos, fonte de gordura saturada, gordura trans, ultraprocessados e com muito teor de açúcar, são os mais prejudiciais, os mais inflamatórios. Fabiane, hoje em dia tem muitas pesquisas a respeito do intestino. Sim. Né, e algumas até são categóricas em dizer que o intestino é um segundo cérebro, né, pela quantidade de neurônios, de terminações, de processos químicos, enfim. Como que é essa relação entre intestino e cérebro? Ótimo, ótimo. Nós temos no nosso intestino o sistema nervoso entérico. Então, sim, é uma verdade. Nós temos neurônios no intestino e ele é uma ramificação do nosso sistema nervoso central. E não são somente essas células nervosas que produzem neurotransmissores. As bactérias, esses micro-organismos da nossa microbiota, também produzem neurotransmissores. Então, nós temos 95% da nossa serotonina produzida no intestino. E que faz uma falta danada no cérebro. Exato. E aí, quando eu vou falar em modular esse intestino, a atividade física também é fundamental. Então, por isso que eu gosto desse termo nutrição anti-inflamatória. Porque quando nós estamos falando sobre nutrição, eu estou falando de nutrir a mente e também o corpo. Ou seja, se nessa correlação do eixo intestino-cérebro, se eu tenho um indivíduo com uma alta produção de cortisol que está correlacionada com alto nível de estresse, como consequência, por mais que ele se alimente com alimentos saudáveis, que ele não esteja consumindo algo na alimentação que vai inflamá-lo, como consequência desse estresse, eu tenho uma maior produção de bactérias pró-inflamatórias. Então, esse sinal do eixo intestino-cérebro, ele não é apenas do cérebro para o intestino, mas do intestino para o cérebro também. Então, é uma relação realmente importantíssima de ser tratada. E falando especificamente da serotonina, é a substância que traz a calma, né? A satisfação, o prazer, a alegria. Isso. Então, se a pessoa tem uma disbiose, então ela já pode prever aí talvez até uma característica de uma depressão, Perfeito. de mais dificuldade de ter, não vai ter aquele ânimo, aquele brilho no olhar, de repente, ou a vontade de fazer as coisas. Isso mesmo, Mônica. Inclusive, quantas pessoas nós temos que muitas vezes tomam medicamentos antidepressivos e não cuidam da alimentação? Né? E, de repente, se elas tratassem melhor da nutrição, da alimentação, melhorando esse bioma, né? Essa desbiose intestinal, ela teria melhores resultados. Perfeito, é exatamente isso. Porque você não fica combatendo só o sintoma, e sim, você vai para a causa. Exatamente isso. E tem o contrário também, né? A pessoa, quando tem uma descarga de estresse, isso, às vezes, imediatamente já desarranja o intestino.
Isso mesmo. Quantas pessoas ficam nervosas e têm uma dor de barriga, Tem uma dor por de exemplo. barriga, Isso. de preocupação. Isso. Quer dizer, você tem a via de duas mãos realmente, né? Uhum, exatamente. Quanto que se alimentando mal, você produz um mal-estar, né? Que Uhum. chega ali na sua disposição realmente e sem perceber. E o quanto que uma descarga de estresse imediatamente também já muda o funcionamento do intestino. Isso aí. É incrível como já está tudo muito bem ligado, né? Exatamente, Mônica. E o interessante é também, nós vemos pessoas, às vezes, suplementando hormônios. Por exemplo, quando a gente fala de mulheres 40 a mais, que está fazendo a reposição hormonal, se ela tem uma disbiose, a absorção desse hormônio também vai ser comprometida. Então, essas patologias que eu citei no início, por exemplo, SOP, endometriose, essas doenças que também estão correlacionadas com a absorção, produção de hormônios no nosso corpo, tá? Por isso que é tão fundamental a gente olhar para a disbiose. Porque se eu não cuido da disbiose, essa mulher piora dos sintomas dessas doenças, e se piora do sintoma, ela fica mais inflamada e tem dificuldade para ganhar massa magra. Com certeza. Mesmo também para osteopenia, osteoporose, isso fica tudo prejudicado. Sim, tudo prejudicado. Nós temos hoje já artigos publicados falando sobre a importância do cuidado com essa saúde intestinal para prevenir doenças como Parkinson, Alzheimer, porque nós temos algumas bactérias que predispõem a essa doença, as tais doenças extraintestinais. Interessante. Então, eu já vi também alguns artigos que falam sobre alto consumo de açúcar e o surgimento de demências, né? Perfeito. Tem também uma relação com o bioma intestinal. Isso mesmo, porque quanto mais açúcar nós consumimos, mais bactérias pró-inflamatórias nós alimentamos. Tem até uma frase que eu brinco com os pacientes assim, quem come mais, cresce mais. Então, quem é que você está alimentando no seu intestino? Mais bactérias pró-inflamatórias ou mais bactérias anti-inflamatórias? E eu vejo que um dos pontos importantes de nós falarmos é, poxa, Fabi, mas agora eu já tenho tudo isso na minha alimentação, como é que eu faço para reduzir esse consumo? Comece pensando não na exclusão, mas de fato na inclusão de alimentos que vão alimentar bactérias anti-inflamatórias. Então, se você vai alimentando mais essas bactérias anti-inflamatórias com esses frutas, verduras, legumes, os cereais, carboidratos do tipo complexos e de baixo índice glicêmico, se você vai alimentando mais essas bactérias anti-inflamatórias, a prática da atividade física, como consequência, elas vão aumentando no seu intestino gradativamente, então é preciso a constância, né? Então elas vão aumentando no seu intestino e as pró-inflamatórias vão sendo reduzidas. Então é isso que a modulação intestinal propõe, essa mudança do bioma como você colocou. É isso aí. Então a gente acabou de falar agora há pouco sobre os vilões, né? E aí quem seriam os mocinhos aí da coisa toda? Quais são os campeões que produzem e que melhoram as substâncias, né? Todas as bactérias que são anti-inflamatórias. Ótimo. Ou seja, quais são os alimentos, então, teriam que predominar para que essa turma anti-inflamatória tome conta? Perfeito, perfeito. Primeiro aspecto quanto mais comida de verdade, melhor. Mas tem que descascar mais e desembalar menos, é isso? Isso aí, perfeito. O primeiro ponto é esse. Mas, se você hoje está dentro de uma rotina que você precisa se organizar para começar a cozinhar, enfim, ou não vai conseguir nesse momento descascar mais e desembalar menos, comece introduzindo as sementes. Então, a semente de abóbora, girassol, chia e o psyllium, que é uma fibra que muitas pessoas às vezes não conhecem, elas são componentes que alimentam essas bactérias anti-inflamatórias. O segundo grupo, além das sementes, seriam as frutas vermelhas e roxas. Na verdade, eu diria todo alimento que é mais roxo e vermelho. Então, por exemplo, quando eu vou falar de batata doce roxa, ela é mais rica do que a outra, né? Então, se eu vou fazer um suco que eu coloquei um pedaço de beterraba, ela é roxa.
né? E, claro, se esses alimentos puderem ser orgânicos, melhor ainda, porque aí eu não terei essa adição dos agrotóxicos, enfim, mas pelo menos que você consuma aqueles alimentos que estão dentro da safra. Eu costumo falar muito sobre aqueles hortifrutis de bairro e o visitar a feira, procurar aqueles alimentos menorzinhos ao invés de aquela beterraba gigante, aquela cenoura gigante, batata gigante, porque de fato nós sabemos que o alimento naturalmente não é daquele tamanho, né? Então, primeiro pilar, as sementes. Segundo, esses alimentos com maior teor de antioxidantes, que são caracterizados aí pelas cores, tá? E como terceiro pilar, você precisa incluir proteínas que tenham uma menor quantidade de gordura saturada. Então, preferir carnes brancas, que isso eu estou falando de aves e peixes, e evitar o consumo da carne vermelha, que se inclui a carne suína e bovina. E, por último, nós precisamos pensar nos carboidratos complexos de baixo índice glicêmico, como eu citei. Então, quem seriam eles? Os tubérculos, tá? Então, a batata, como eu já tinha citado, a batata doce é um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de arroz, eu já recebi um paciente uma vez que disse: e quando eu descobri que o teor calórico do arroz branco e do arroz integral eram os mesmos, eu passei a comer somente o arroz branco. Na verdade, isso não está correlacionado com quantidade calórica, mas sim com a funcionalidade daquele alimento no seu corpo. Então, quando a gente vai falar de nutrição anti-inflamatória, nós pensamos que aquele alimento exerce no seu corpo. Então, o arroz integral, sem dúvida, ele é muito melhor do que o arroz branco, porque ele tem esse menor índice glicêmico. E, claro, incluir as leguminosas, que além de carboidratos do tipo complexos, elas são proteínas vegetais, elas são classificadas como proteínas vegetais. Por isso que são fundamentais para o consumo dos veganos, vegetarianos, enfim. Então, quando nós incluímos feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, a soja do tipo orgânica, nós estamos alimentando boas bactérias no nosso intestino. E as gorduras, né, boas também. Nossa, agora que ficou fácil, porque tanta coisa gostosa que você falou aí, nem é tão complicado assim. Com certeza, é isso aí. Essa questão do arroz branco e integral, ela é realmente bem comum, né? Uhum. Porque ainda tem muitas pessoas que quando vão fazer uma dieta, estão apenas contando as calorias. Quando, na verdade, né, se você conseguir melhorar o funcionamento do intestino com os alimentos corretos, você talvez até com o mesmo número de calorias consiga um efeito muito melhor de emagrecimento, porque você está diminuindo a inflamação. É esse o conceito atual. Exatamente, exatamente. E é importante de citar que isso é um olhar da nutrição funcional. Uhum. Uma nutrição que de fato se preocupa com o que aquele alimento exerce no corpo. Porque quando nós vamos falar de contagem de calorias para emagrecimento, se fosse assim, a gente poderia colocar outros alimentos que são baixos em caloria, mas que vão prejudicar a saúde do intestino, por exemplo. Então, a gente tem alimentos industrializados de baixíssimo teor calórico, mas alta quantidade de sódio e, como consequência, ao invés de trazer um benefício para o seu intestino, vai te inflamar, mesmo tendo baixa caloria. Quer dizer, o excesso de sódio também contribui para uma maior inflamação? Exatamente. Inclusive inflamação da pele, quando nós falamos. Então, o excesso de sódio para mulheres, por exemplo, aumenta celulite. Sem dúvida. E é importante dizer que o sódio não é só o sal, né? Mas uma série de conservantes, né? Que às vezes a gente nem percebe, mas estão lá nos enlatados, enfim. Isso. Exatamente. Que você, sem saber, acaba... Isso, então, exatamente. Tudo aquilo que é feito para durar muito tempo e ter uma data de validade mais longa vem com muito sódio. Exatamente, Mônica. Então, cloreto de sódio é uma coisa. Então, o sódio é um componente que faz parte do sal. Do sal. Porém, ele não é o sal. O sódio, ele é um conservante da indústria. Então, é por isso que todo alimento de prateleira, como você bem colocou, com uma data de validade maior, ele tende a vir com um maior teor desse sódio. E isso
inflama, com certeza. E tem a ver com hipertensão, que não é nada mais também do que uma inflamação das próprias artérias. Isso, exatamente. Então, quando a gente vai falar de hipertensão, se eu tenho, imagina uma mangueira correndo água, né? Se eu aperto essa mangueira, ela vai aumentar a pressão, certo? Se eu quero jogar água assim com a mangueira, eu aperto a mangueira. Sim. Então, é exatamente isso que acontece para a pressão arterial se elevar. Então, o sódio, ele é sim um componente que promove esse aumento da pressão arterial nos indivíduos por conta disso. Então, quando a gente fala que tem que desembalar menos e descascar mais, também a gente está falando disso, porque se tem uma data de validade longa, é óbvio que vai ter uma série de químicos, em especial muito sódio, que vai ser também inflamatório por vários aspectos. Exatamente. Nossa, que loucura, né? Quantos riscos que a gente tem associados com uma alimentação menos natural, né? Sim. E enquanto a gente conversava aqui sobre o sódio, eu me lembrei de um exemplo clássico. Molho de tomate. As pessoas, às vezes, compram um determinado molho de tomate achando que é só tomate e vai chegar em casa, ainda vai precisar temperar com sal e etc. Se você olhar o ingrediente, a tabela nutricional deste alimento e verificar que tem ali um excesso do sódio, e esse excesso você identifica, olha, é maior do que 3 dígitos. Vamos pensar assim, acima de 100. Já é uma alta quantidade de sódio. Se você ver isso, você vai chegar em casa e ainda adicionar o sal. Né? Então, molho de tomate, algumas pessoas imaginam que é algo que não, é natural. Estou comprando um produto de origem natural, e na verdade não é. E vamos além, quantos biscoitinhos vendidos lá na prateleira do saudável, que muitas vezes vem sim com maior teor de sódio. Hoje nós temos a identificação da indústria alto teor. Etiqueta branca. Isso ajudou demais. Então, quando você ler essa etiqueta branca, alto teor de sódio, pode saber, realmente é um alimento que vai promover mais inflamação. E aí eu fico pensando nas dietas mediterrâneas, né? Sim. Fala assim, nossa, eles consomem muito molho de tomate, a massa e tudo. E dá saudade daquela tia, daquela avó que cozinhavam os tomates. Isso. E aí você tem um molho que efetivamente é saudável. Isso. Porque o molho da caixinha ou da latinha, ele obrigatoriamente vai vir com muito sódio. Exatamente, Mônica. Exatamente. Então, a dieta mediterrânea é sim uma excelente referência de padrão alimentar anti-inflamatório, vamos dizer assim. Com azeite, né? Com vinho, mas é tudo feito ali, né? Sem esses conservantes todos. Isso. Que fazem uma diferença. Isso, exato. Então, você não é... Que massa é essa? É igual quando vai falar de café, por exemplo. Realmente o excesso do café sempre vai ser prejudicial. Mas que café é esse? Qual é a forma de preparo desse café? E aí, quando nós estamos falando de massa, é a mesma coisa. Que massa é essa? Que molho de tomate é esse? Quais foram os ingredientes? Adicionei bacon no molho de tomate. Então, aí, realmente, né, não vai ser a massa lá da dieta mediterrânea, não vai ser. Não, com certeza não. Fabiane, eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Perfeito. E ela é sempre relacionada com atividade física. Ótimo. As pessoas, praticamente todo mundo sabe, porque na TV, na mídia, o tempo todo as pessoas estão falando sobre a importância da atividade física. Sim. Só que metade da população brasileira é sedentária, sabe que precisa, mas não deu o primeiro passo, né? E eu imagino que na nutrição seja mais ou menos a mesma coisa, ou seja, todo mundo sabe que tem que comer direito, todo mundo sabe que tem que cuidar melhor desse item, mas é muito difícil ou as pessoas demoram demais para dar esse primeiro passo. Então, você, né, como uma nutricionista super especialista, o que você diria para essas pessoas, para ajudá-las a dar esse primeiro passo? Qual que é a dica de ouro? Qual que é o caminho das pedras? O que você gostaria de passar de mensagem para todo mundo que está aqui assistindo a gente e que pensa que um dia pode melhorar a dieta, mas não começou hoje ainda? Perfeito.
tenha como primeiro passo, exercite como primeiro passo o seu amor próprio. Então, eu sempre digo para as minhas pacientes que quando você passa a olhar mais para você, por mais que você queira hoje melhorar o seu corpo atual, se você passar a amar esse seu corpo de agora, como consequência, você vai começar a implementar aspectos que vão melhorar ainda mais esse seu corpo. Então, seja para o lado da nutrição, como primeiros passos, seja para iniciar a sua atividade física, tenha o amor próprio como seu guia. Então, a partir deste momento, aí sim, ao invés de você utilizar um artifício para relaxar, como seja uma bebida alcoólica, né? Ou um consumo excessivo de doce, que tem pessoas que usam isso para relaxar ao final do dia, você vai praticar um ato de amor próprio. Então, vir aqui fazer uma yoga, né? Meditar um pouquinho. Meditar um pouquinho, mesmo que seja em casa. Um passeio na natureza. Um passeio na natureza, uma caminhada, né? Porque problemas todos temos, todos enfrentamos no dia a dia. Mas de que forma você vai lidar com isso para dar uma boa resposta para o seu corpinho? Se você amar ele muito, como consequência, você vai trazer um ato de bem-estar. Fantástico, porque algumas pessoas têm a impressão que para poder se amar, elas primeiro têm que chegar num resultado X, Y, Z, perder tantos quilos, aí eu vou me gostar. Na verdade, é o contrário. É o contrário. Justamente, Quanto Mônica. mais você se amar, mais fácil vai ser se cuidar. Isso. Incrível, exatamente. nunca ouvi dessa maneira. Nunca ouvi dessa maneira, fantástico. Que bom. E é por isso que eu gosto muito daqui, da academia. Porque, de fato, aqui você consegue exercitar aquilo que você gosta de fazer. Porque você dispõe aqui de diversas modalidades de atividade física. E eu falo que para o exercício desinflamar, que ele também é um componente importantíssimo para cuidar da microbiota, para aumentar essa população de bactérias anti-inflamatórias, você precisa fazer o que você gosta. Aquela história de ir na base do ódio não funciona, Não. Definitivamente. E esse é um conceito, né? Aqui na Companhia Atlética a gente quer justamente oferecer a maior quantidade de modalidades e esportes e atividades diferentes, e mesmo muitos eventos que a gente faz, mesmo atividades outdoor, que é para a pessoa encontrar aquela atividade que ela goste, que ela ame, que não seja um fardo praticar. Perfeito. Né? Então, e desde as crianças, né, Fabiane? Com A gente tem um programa aqui de 7, 8 modalidades, dependendo da unidade, até 10 modalidades diferentes, porque a criança ela tem que experimentar todo aquele repertório motor e escolher aquela que ela gosta. Uhum. E, na verdade, ela vai ter 2 ou 3 modalidades preferidas que ela vai seguir e as outras não. E tá tudo bem, porque está muito relacionado com a personalidade, com o biotipo, com as preferências, enfim. Então, o nosso conceito é justamente esse. A gente quer oferecer muito, sabendo que as pessoas não vão fazer todas. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam, mas eu quero só musculação. Se ela já escolheu e vai, ok, mas ter a possibilidade de experimentar várias é legal. É maravilhoso. E aquele domingo que você está com muita preguiça, vem fazer uma sauna. Nossa. Faz parte desse autocuidado. Maravilhoso, sem dúvida. Né? Eu adoro. Tem dia que você realmente, o seu corpo está pedindo um pouco mais de recolhimento, de descanso, e por que não? Né? Verdade. Então, também isso a gente oferece. Perfeito, Mônica. Fabiane, muito obrigada por ter vindo. A gente vai terminando por aqui, mas ainda não acabou a nossa maratona da nutrição. Temos ainda mais 2 nutris que virão hoje e trazendo cada vez mais informação para que a gente possa ter essa super nutrição e uma saúde do intestino, do cérebro, do corpo como um todo. Fabiane, obrigada. Sim. Obrigada a você pelo convite mais uma vez e estou à disposição sempre. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui.